Muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando ao vivo com o nosso Estúdio Câmara. Sextamos, dia 20 de março. Tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. Vamos falar hoje, gente, sobre beauty ou skin burnout. Uau! Burnout chegou no skincare? Burnout chegou na sua beleza? Sim, um fenômeno contemporâneo onde a pressão constante por padrões estéticos perfeitos, impulsionada pelas redes sociais e pelo excesso de informações, transforma rotinas de autocuidado em exaustão física e mental. Pasmem os senhores, isso é verdade. Nos últimos anos, a busca pela chamada pele perfeita saiu dos consultórios, invadiu as redes sociais e com ela veio também um novo problema que começa a preocupar especialistas. É isso mesmo, é o chamado skin burnout, né? Ou o esgotamento da pele. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a procura por procedimentos estéticos cresceu cerca de 390% nos últimos anos. Um aumento impulsionado principalmente, claro, a gente sabe, pelas redes sociais e pelas chamadas trends de beleza. Mas até que ponto essa busca por resultados rápidos está realmente cuidando da saúde da pele? Ou será que estamos diante de um excesso que pode causar danos e alguns deles irreversíveis? Conversa com a gente, WhatsApp na tela, convidadas com a gente também, já já vamos apresentá-las. Enquanto isso, você vai mandando a sua mensagem, vamos falar hoje do skin burnout, né? E você costuma comprar produtinhos para cuidar e fazer o seu skincare? E aí você tem aquela vontade de comprar. Ou então você está, vamos colocar uma aspas assim, viciada, né, em aplicações, e você sempre se olha no espelho e está faltando algo. A gente vai falar sobre isso. Manda sua mensagem pra gente, conversa conosco, tem uma dúvida, tem uma experiência, queremos te ouvir também. 19-9782-93776. Enquanto você manda sua mensagem, a gente atualiza algumas informações do Legislativo, a previsão do tempo para o final de semana e já já a gente apresenta então as nossas convidadas especialistas para conversar com a gente sobre o skin burnout. Vamos lá, a Câmara Municipal de Campinas realiza hoje às 7h30 da noite a entrega do diploma de mérito médico Dr. Zeferino Vaz ao médico José Francisco de Sales Chagas. A homenagem reconhece a trajetória do profissional na área da saúde, com atuação em cirurgia geral e cirurgia de cabeça e pescoço. Formado em medicina em 1978, o homenageado construiu carreira tanto na assistência quanto na área acadêmica, com participação na formação de novos profissionais e implantação de serviços especializados. Ao longo da carreira também atuou em instituições de ensino e saúde, com destaque para atividades desenvolvidas aqui em Campinas. A solenidade será realizada hoje no plenário da Câmara, vai contar com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas, também nas redes sociais, nas plataformas digitais da casa. E você é convidado especial para participar. E olha, gente, já está em vigor aqui em Campinas a Lei 16.877 de 2026, conhecida como Lei Larissa, de autoria do vereador Eduardo Magoga, que amplia o uso de faixas exclusivas de ônibus no município. A nova legislação permite a circulação nessas faixas de veículos que prestam serviços a pessoas com deficiência ou necessidades específicas, além de autorizar também o uso por táxis em qualquer horário. E também fica liberado o tráfego de todos os veículos entre 21 horas e 5h30 da manhã, com exceção das faixas destinadas ao BRT. A nova norma prevê ainda o cadastro obrigatório dos veículos autorizados junto à Secretaria Municipal de Transporte e proíbe o embarque e desembarque de passageiros nas faixas exclusivas. A medida tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana e ampliar a acessibilidade do transporte da cidade. Muito bem, informação ok? Vamos à previsão do tempo para este final de semana. Lembrando que já já o outono está chegando, né? Então vamos aí para as últimas horas do verão. A gente fala de hoje, sexta-feira, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, mínima de 19, máxima de 28 graus.
Agora, já que estamos aí próximo ao final de semana, então para sábado nós temos sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme, mínima de 19, máxima de 28 graus para o sábado. E para o domingo, dia de sol com muitas nuvens, né? À tarde e à noite tem nebulosidade. E a previsão para domingo é 18, mínima e máxima de 29 graus. Informação ok, previsão do tempo ok. Vamos voltar ao nosso tema central. Skin burnout, um reflexo direto de um novo comportamento de consumo. Rotinas longas com vários produtos ácidos, sérums, esfoliantes aplicados, muitas vezes sem orientação profissional. Esse excesso pode comprometer a barreira natural da pele, alterar o pH, desencadear inflamações crônicas e mais do que um problema estético, gente, especialistas alertam. Estamos falando de saúde, ao mesmo tempo cresce um outro fenômeno, né, que é a chamada cosmeticorexia. Cosmeticorexia. Nunca tinha ouvido falar dessa palavra, viu? É uma espécie de compulsão por produtos de beleza que já atinge inclusive crianças e adolescentes. Bom, percebeu que a gente vai falar sobre a nossa pele, mas também sobre a nossa saúde mental? Então vamos tentar entender esse cenário. E para isso nós convidamos duas especialistas. A gente dá as boas-vindas, aquele bom dia para a dermatologista Jéssica Toledo. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação e presença, Jéssica. Obrigada pelo convite. Rúbia, bom dia. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia a todos os telespectadores. Maravilhosa. Vamos conversar, né? Então, nós já temos uma dermato e agora a gente precisa da psico. Então, ela está com a gente, Maria Eduarda, psicóloga. Maria Eduarda Freitas, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Rúbia. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos vocês porque nós temos muitas dúvidas. E vamos começar, mas antes de falar de tendência, talvez seja importante entender o que está acontecendo com a nossa pele de fato, né? Então a gente pergunta para a nossa dermatologista, quando a gente fala em skin burnout, o que exatamente acontece com a nossa pele nesse processo de esgotamento, já que o burnout é um esgotamento, Jéssica? A gente usa muito a palavra burnout no dia a dia para se referir a trabalho, né? E a gente tem que lembrar também, quando a gente fala de skin burnout, é porque é um excesso de uso de produtos de estética, né? No caso, esses produtos de skincare que a gente utiliza de forma em excesso mesmo. E o que acontece, na verdade, com a nossa pele quando você usa vários produtos, assim, sem orientação médica, vários produtos fortes, vários ácidos ao mesmo tempo? A sua pele, ela não entende o que ela deve absorver ou não. Então, com isso, por exemplo, você usa 2 ácidos fortes, usa ácido que não é próprio para o seu tipo de pele. Então, a sua pele não reconhece o que ela tem que fazer exatamente. Então, isso pode acabar agredindo a barreira, né, cutânea da nossa pele, acaba interferindo até no manto lipídico que protege a nossa pele. Isso pode gerar reações adversas que a gente não está esperando. Então, ao invés da gente usar um sérum, um produto de skincare para melhorar poros, melhorar a acne, a gente faz o efeito contrário, né? Isso acaba aumentando a sensibilidade da pele, a pele começa a ficar mais vermelha, começa a ter descamação, a gente pode até ter piora de uma lesão pré-existente. Então, pacientes que têm acne, às vezes usam produtos achando que vai melhorar a acne, no fim das contas, piora a acne. Pacientes com melasma, nossa, eu vi um sérum clareador, começa a usar o sérum e no fim das contas piora o melasma. Então, esse uso desenfreado de produtos que a gente tem visto hoje em dia, principalmente em redes sociais, no consultório, acaba gerando efeitos adversos que não é o que a gente está esperando, né? Excelente, acho que muito bem explicado, e principalmente para nós mulheres, né? Agora, Maria Eduarda, vamos para a parte psicológica agora. Diante dessa construção histórica e emocional, né, que nós temos, como a mulher pode identificar quando o cuidado estético está vindo de um lugar saudável, né, de autonomia, e quando esse cuidado estético ele já passa a ser uma resposta de pressões externas e, de repente, uma necessidade de validação? Perfeito. Quando a gente pensa no sentido da função daquele comportamento, a gente precisa entender quais são as contingências vigentes para que isso se mantenha. Então, pensando nisso, a gente precisa ver se, de fato, quando a pessoa traz como uma demanda no consultório, eu quero fazer um procedimento estético, ou estou tendo procedimentos estéticos com uma certa frequência. Isso, de fato, é por um desejo dela, ou isso vem por conta de uma pressão estética, ou vem também pela questão de que socialmente
somos construídas como mulheres pautadas na beleza. Então, isso acaba sendo um fator que entra como um senso de identidade. E aí a gente precisa trabalhar essa desconstrução disso no processo terapêutico daquela pessoa. Verdade, né? Faz todo sentido, né, Com Jéssica? certeza. Você tem visto isso no consultório, no seu dia a dia, né? Como dermatologista, acredito que você deva encontrar muitas pessoas insatisfeitas, né, com a sua beleza. E às vezes a gente se olha no espelho e a gente acaba não se reconhecendo. Por quê? Por conta dessa comparação. Hoje em dia, a comparação ela é muito latente por conta das redes sociais, não é? Como é para você? É algo muito além disso, eu acho, sabe, Uhum. Ruby? O que eu vejo hoje em dia é a busca da pele perfeita sem buscar pela saúde da pele, sabe? E Boa. o que às vezes eu encontro no consultório, assim, quando eu converso com os pacientes, eles chegam com uma queixa, a gente trata essa queixa, e aí outras queixas que não existiam vão surgindo. Coisa que Sim. às vezes na consulta eu nem. Inclusive, assim, durante a minha consulta, por exemplo, eu nunca chego falando o que eu acho que às vezes o paciente precisa melhorar. Eu pergunto o que te incomoda. Que eu Sim. acho que isso é muito importante, essa abordagem inicial, sabe? E aí a gente vai melhorando, vai fazendo tratamentos e o paciente sempre está insatisfeito. E aí Uhum. chega um momento que você tem que contraindicar procedimento. Então, ultimamente, eu tenho visto isso na minha prática clínica, no sentido assim, calma, você não tem indicação de fazer isso, tá tudo bem, olha como você está bonita. Então, a gente tem que tentar mostrar para o paciente para ele conseguir se enxergar como uma pessoa bonita, Uhum. daquela forma que ele é. Então, hoje em dia, inclusive, assim, o que a gente tem defendido muito, até nos congressos de dermatologia, é o que a gente chama de quiet beauty, né? Que é aquela beleza silenciosa. É valorizar o que você tem de natural e não modificar a sua essência, né? Não Uhum. modificar os seus traços naturais. E sim deixar de uma forma mais bela e natural. Então, a gente, hoje em dia, eu acho que é um problema muito além, que envolve muito essa parte da saúde mental, envolve muito a busca da pele perfeita, a pele de porcelana, né, eu quero ter a Uhum. pele das coreanas. Sim. Então, assim, antigamente a gente queria seguir os 12 passos da pele coreana. Vocês chegaram a ver esses Eu vídeos? já vi sim. 12, Aham. o que a coreana usa no skincare? 12 Isso. passos. Gente, quem no dia a dia consegue utilizar Uhum. ninguém, né? Eu trabalho na área dessa parte de saúde de pele e, assim, eu não consigo fazer 12 passos todos os dias e não há Uhum. necessidade disso, né? Então, Exato. primeiro teve essa leva dos 12 passos da pele coreana, depois teve teve a leva do uso do retinol, né? Sim, Todo mundo nossa. querendo usar retinol, a Uhum. gente vendo criança usando retinol, não faz sentido Nenhum. nenhum. E agora 1 milhão de tecnologias, não Sim. que, né, não seja uma coisa boa, né, mas a gente tem que saber administrar e indicar o tratamento adequado, né, para cada paciente. Exatamente, perfeito. Né. Agora, todo o excesso esconde uma falta, sabe. Às vezes a gente está nesse excesso de cuidados. Gente, cuidar da gente é maravilhoso, mas o excesso de cuidados pode esconder uma falta. E aí quando a gente fala da questão da comparação, e eu quero passar, pra Maria Eduarda, Uhum. porque quando a gente fala do excesso que esconde uma falta e da internet, da rede social hoje, que favorece uma comparação. O que a psicologia traz para a gente nesse quesito, Maria Eduarda? Bom, a gente observa, né, que com o excesso das redes sociais existe um comparativo muito maior e um comparativo irreal. E principalmente hoje em dia, com questões relacionadas à inteligência artificial, cada vez mais a gente observa que essa pressão estética em busca de algo perfeito não existe, não existe em termos possíveis de serem alcançados. E, inclusive, no consultório, a gente observa que essas queixas aparecem desde as crianças até as pessoas, mulheres mais velhas. Não Uhum. que não seja algo que afete homens, mas a gente vê que existe um peso diferente Sim. pensando em mulheres. E nesse sentido, o processo terapêutico ele precisa ser pautado na construção de uma autoestima. Uhum. Num sentido de que a autoestima, ela não é algo unicamente pautado na autoimagem. Uhum. A autoimagem, ela é uma parte desse processo. E quando a gente pensa nessa falta e excesso, entra numa questão de estou buscando algo perfeito, preciso exercer a perfeição, e como que eu me acolho e me identifico dentro dessa pressão? Como que de fato eu, como sujeito, preciso estar exercendo essa perfeição? Será que de Uhum. fato eu vou alcançar essa perfeição? Então, são Exato. passos dentro disso que a gente observa no consultório. E é interessante a gente fazer a pergunta também se essa perfeição que eu quero alcançar
ela é para mim É pros ou é outros. para o Uhum. outro, né? Então, acho que aí tem um ponto muito importante, porque a gente vive, se a gente parar para analisar, sempre pela pressão da sociedade, mas tentando agradar o outro. Às vezes você nem quer fazer tanto procedimento, às vezes você tem medo de fazer o procedimento, às vezes você fala assim: nossa, eu vou ter que enfrentar uma agulha e tal, mas eu vou, né? Eu vou porque eu preciso ser bem visto. Poxa vida, se permita ser mal visto também, né? Pode ser. E outra, a gente precisa enfatizar aqui que nós somos únicos, né? Não existe ninguém igual a mim, não existe ninguém igual a você, ninguém igual a Jéssica, ninguém igual a Maria Eduarda. Nós somos seres únicos, com a nossa beleza única, né? E somos perfeitos, Com sim, né? certeza. Então a gente precisa parar e analisar e olhar até que ponto vale a pena a gente se exceder. Por quê? Porque agora eu pergunto para a Jéssica, esse uso indiscriminado de ativos, né, ácidos, corticoides, pode levar a doenças. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque é muito importante. Às vezes você pensa assim: ah, vai dar uma acne aqui, vai ficar manchadinho, mas daqui a pouco eu passo outra coisa para poder esconder a mancha, e daí vai dar outro negócio. Eu passo outro e vou passando, e vou passando, e vou passando. Mas e aí, como é que fica o nosso corpo físico? Porque a gente pensa no rosto, na pele, mas isso está sendo absorvido pelo nosso corpo, não é? E isso vira um looping, né, a gente usa uma coisa, leva a outra, vamos tentar Uhum. resolver com outra, e aí? Talvez o problema esteja lá na primeira vez que você usou alguma coisa de forma sem orientação Exato. médica, né. É importante a gente dizer que tanto produtos de skincare, né, que a gente fala mais especificamente de dermocosméticos, tem diferença, né, de cosmético com dermocosmético. Uhum. Dermocosméticos são aqueles produtos que têm o objetivo de tratamento de alguma forma, né, Sim. que tem ácidos ou ativos específicos que servem para tratar alguma queixa, alguma doença de pele específica. Tanto dermocosméticos quanto corticoides em específico, quando você usa de forma sem orientação médica, pode gerar algumas reações indesejadas. Uhum. Especificamente os corticoides, tá? O pessoal gosta muito de usar aquela pomadinha pra tudo, sabe aquela Sim, sei pomadinha? "Ah, bem. essa picadinha de inseto, ah, usa essa pomadinha", aquela Uhum. pomadinha que tem tudo. Então, essas pomadinhas que tem tudo, que eu sei que todo mundo aí em casa tem uma Tem. pomadinha que passa pra qualquer coisa. Queimadura, picada de inseto, Uhum. alergia, sempre passa aquela mesma pomadinha. Essas mesmas pomadinhas, a maioria delas tem o corticoide, e Uhum. quando você usa ela de forma desenfreada e sem orientação, a gente tem alguns riscos, tá? Quando a gente usa por período prolongado, sem orientação médica, o uso no local, por exemplo, pode gerar estria, pode gerar afinamento da pele, que é aquela Olha atrofia que é isso. irreversível, que a gente não consegue resolver. Uhum. Em crianças, por exemplo, se a gente usa por muito tempo, pode até afetar a parte do crescimento, tá? Porque é absorvido, porque a pele da criança ela é um pouquinho mais fina, então pode ser absorvido e gerar até efeitos no crescimento. No rosto, por exemplo, quem usa, às vezes, algumas pomadinhas, assim, de forma indiscriminada, Uhum. aumento dos vasos, assim, na região, principalmente aqui da asa do nariz, que a gente chama de telangiectasias. Depois ele tem que tratar esses vasinhos, às vezes não consegue tratar de forma correta. Então tem várias causas, né, além de alergias, além de dermatites, além o próprio uso do corticoide, por exemplo, pode gerar acne, né, que a gente chama de acne gerada por corticoide, Olha que é uma isso. acne totalmente diferente da acne hormonal ou acne do adolescente. Então, é sério, gente, não é por isso que a gente sempre fala: "Cuidado com o que vocês veem nas redes sociais, nas indicações dos produtos de redes sociais por influencers". É importante vocês terem um acompanhamento e uma orientação médica, porque nenhum produto ele tá isento de riscos, assim, para nossa saúde, entendeu. Exatamente, muito bom. Agora, a pele, ela também responde ao emocional, né. Maria Eduarda, na prática clínica, quais são aí os sinais de que a busca por procedimentos estéticos pode estar funcionando como uma tentativa de aliviar sofrimento emocional? E como é que é a psicoterapia, ela trabalha com essa reconstrução da relação do ser com o seu corpo, né, do Uhum. do do aceite de quem eu sou? Perfeito. Bom, eu acho que a gente tem 2 vertentes aí que a gente pode ir trabalhando e elas se complementam, né. A primeira delas é começar a discriminar o porquê que eu tô tão sob controle do meu social. Por que que é tão importante o que os outros vão pensar de mim? Será Uhum. que esse padrão excessivo de busca por algo perfeito não tá ligado com essa necessidade de controle, digamos assim, do que o outro vai pensar de mim? Uau!
E isso é muito importante porque, por mais que sejamos únicos, a gente também precisa entender que todo mundo tem os seus motivos, a sua vida, e às vezes a gente não é tão importante assim, nesse sentido Exato. de tá tudo bem, nem todo mundo vai reparar tanto assim em mim, e se reparar, o que que isso vai ter relação com a minha vida de fato? E eu Uhum. acho que é um passo importante também a gente aceitar num sentido de que isso tira um peso da gente. A gente não precisa estar em busca da perfeição constantemente, inclusive porque a gente não vai alcançar nunca. Exatamente. Exato. E aí pensando tem esse ponto, né, que a gente vai trabalhando e em conjunto com a questão da construção da autoestima. Pensando nisso, como uma forma complementar, Uhum. quem eu sou? O que eu gosto de fazer? O que eu estou buscando? Isso que eu estou fazendo é de fato importante para mim? Isso vai me levar a quê? Qual é o objetivo que eu tenho com isso? Será que eu sou unicamente a minha estética? Eu sou vista, tudo bem, a gente sabe de uma pressão estética em cima Uhum. dessa questão da perfeição da mulher e da beleza da mulher, mas eu tenho que ser só bonita? Eu não sou engraçada, eu não sou inteligente, eu não sou trabalhadora, eu não tenho os meus valores pessoais. Tudo isso também não é uma forma da gente se portar como uma pessoa bonita, digamos assim, dentro da essência. Então Uhum. são vários fatores que a gente vai trabalhando, pensando também em como que essa pessoa se observa dentro disso e como que ela se observa dentro desse padrão comportamental. Excelente, Com certeza. excelente, muito bom, não é, Jéssica? Agora, um paradoxo aqui, vamos lá. Quanto mais produtos, mais ruim pode ficar, né? Exato. Quando a gente utiliza o produto em excesso, pode gerar efeito rebote, tipo, mas eu uso um produto para oleosidade, mas em excesso, ao invés de eliminar a oleosidade, eu ganho mais oleosidade. Além disso, também inflamação, sensibilidade. É mais ou menos isso, porque geralmente as pessoas elas vão, né, pelo deu certo para mim, vai dar certo para ela. Ou deu certo para colega, vai dar certo para mim. Não, mas minha pele é oleosa, na minha também é. Então eu vou usar o mesmo que você. E vai, né? E só vai. E depois acontece aí, de repente, o efeito rebote. Aí entra em desespero. A gente precisa de orientação profissional. O que serve para mim não serve para você. Exatamente. O que serve para o vizinho ou para a pessoa da internet não serve para você, né? Porque você tem Uhum. a pele oleosa e com acne que o mesmo produto vai se adequar, até porque pessoas são diferentes, organismos são diferentes, enfim. E peles também, a pele é o maior órgão que a gente tem no corpo humano, né? E a gente Uau! precisa tratar ela com respeito e com individualidade. Então, a sua pele é diferente da minha, então os produtos não vão ser indicados da mesma forma. E é importante a gente entender isso, porque, na verdade, essa parte de efeito rebote é engraçado, que a gente fala muito sobre efeito rebote, mas não Uhum. tem um estudo científico muito bem pautado, justificando realmente esse efeito rebote. Sim. O que a gente percebe hoje é que usando muitos produtos, assim, o que a gente pode fazer, principalmente quem tem acne, é fazer obstrução. Então usa tanto produto Uhum. que obstrui poros, no caso, Aham. e aí acaba piorando a Sim. acne, piorando a inflamação e piorando aquela lesão já pré-existente. Uhum. Mas essa parte de efeito rebote ainda não tem muita comprovação científica não, viu. Sim. Não tem comprovação científica, mas as pessoas percebem, né. Percebem, Percebem que, percebem, tipo assim percebem. percebem, porque de repente você tá lá, né, tem uma, 2, 3 espinhazinhas, fala: "Nossa, eu vou tirar essa espinha daqui, vou utilizar isso e tal". De repente passou 3 dias, pof, estourou um monte de espinha no seu rosto, você fala: "Mas o que é isso?", né. É o efeito rebote, claro, não tem ainda, né, um estudo específico sobre isso, mas a gente percebe isso na prática, né, no Não, isso é dia a verdade, dia. com E é certeza. importante a gente, se atentar para essas situações, por quê? Porque, de repente, você está utilizando o produto sem orientação de um dermatologista, de um médico específico da área, e aí você vai causar mais problemas ainda, né. Então, às vezes, o menos é mais. É mais ou menos isso, né. Exatamente. Agora um ponto que preocupa especialistas e que a Jéssica muito bem pontuou aqui, é o público cada vez mais jovem, né. Então eu pergunto para Maria Eduarda, como que a psicologia pode explicar, pré-adolescentes, jovens ainda,
já preocupados com envelhecimento, com estética, nas redes sociais, gente, que é um ponto de partida para a gente poder desenvolver, né, toda essa conversa nossa, porque não tem como a gente falar disso sem falar da rede social. Tem jovens assim que fazem tratamentos e explícitos, mostram assim cada coisa que fala assim, gente, o que é isso, né? E você vê que é um jovem, que é uma principalmente as meninas, né, gente, elas não têm marca nenhuma, elas não têm nada e elas acham que tem rugas e começa a mostrar procedimentos estéticos, o que explica, essa preocupação com o envelhecimento, essa preocupação com a estética, com rugas, assim, tão cedo pelos nossos jovens, pelas nossas adolescentes, Maria Eduarda. Bom, a gente observa muito a relação disso, de fato, com o contato com as redes sociais. Essa busca pela perfeição, ela está sendo disponibilizada para crianças e adolescentes. Entra também um pouco naquela temática que foi muito falada há um tempo atrás da adultização das crianças, Sim, né? sim. Então, a gente vê de várias formas o como isso se manifesta com o público infantil. E a gente percebe também uma ideia de que criança não pode mais ser criança. Não é verdade. E isso é uma coisa, assim, generalizada, né? Então, precisa ser perfeito, precisa fazer 1 milhão de atividades, precisa estar em contato com um monte de coisa, e às vezes essa prática da beleza, ela acaba entrando nesse combo junto. E aí a gente esquece de promover para a criança um ambiente saudável para ela ser criança. Então, discriminar com ela, tá tudo bem, vai brincar, vai se sujar, vai fazer coisas de criança. Exato, exatamente. E é um pouco preocupante, não, é muito preocupante e triste, né? Porque, poxa vida, as fases estão sendo puladas, né? A criança tem que Exatamente. se sujar mesmo, tem que brincar mesmo. Gente, já foi a época de você olhar para a criança tá com terra no rosto, assim, ó, Nossa. sabe? Você vai tomar banho, menino. Hoje não. Hoje tem crianças que já estão chegando na adolescência. Utilizando maquiagem, produtos de skincare, e achando que tem rugas. Qual que é o peso, a preocupação, o impacto disso, Jéssica? Nossa, é preocupante. E eu, às vezes, até pergunto, assim, quando passa algum paciente pediátrico no consultório, eu pergunto: "Você já subiu na árvore?" Eu pergunto. Não. Você já brincou de queimada, pulou corda? Uhum. Você sabe o que é brincar de amarelinha no chão? Sim. Graças a Deus, alguns ainda fazem isso, mas muitos dizem: "Não, nunca subi numa árvore, nunca". Poxa Aí eu vida. fico pensando, né, assim, a gente teve uma infância, né, que a gente, pelo menos Uhum. eu sou do interior do Goiás, então, Uhum. assim, do Goiás, sou interior do Goiás. Então, assim, eu tive uma infância bastante, sempre fui bastante arteira, sempre brinquei Sim. bastante. Hoje em dia a gente não vê isso e é um Não pouco vê. preocupante. A Uhum. própria Sociedade Brasileira de Pediatria tem falado muito nas redes sociais também sobre a restrição do uso de tela por criança, Uhum. exatamente por conta disso, pela influência desses usos de skincare, Uhum. influência em relação a padrões de beleza, justamente para evitar esse acesso Uhum. e evitar que isso prejudique a própria infância da criança, porque criança não é para fazer skincare, não existe skincare de criança, gente. Criança é para brincar, criança, enfim. Esse produtinho aqui é para criança. Não, essa maquiagem é específica para criança. É claro que o que a gente vê muito hoje é a influência dos pais nisso. Né? Então, às vezes, a mãe é idosa, se maquia muito, aí a filha, principalmente menina, vê a mãe maquiando. Então, é a hora da mãe chegar para a criança e falar assim: olha, minha filha, isso aqui é só de adulto. Quando você estiver adulta, você vai poder se maquiar. Então, já que você é criança, vamos passar um creminho, um hidratante que seja, né, para uso Sim. infantil. Então, também é muito importante, eu acho, o papel dos pais nesse contexto e Super. saber interpretar esse momento quando perceber que a criança está indo por esse caminho e restringir, bloquear e justamente evitar que seja uma criança com 5 anos de idade preocupada com ruguinha de pé de galinha, que eu já vi, entendeu? Poxa vida. Então, Traz aí um uma prejuízo para a saúde, né? exatamente, com certeza, com certeza. E quando a gente pensa também nessa questão da exposição ao uso de telas, a gente precisa lembrar de que, além dessa pressão que está sendo uma parte da influência nessa busca desde muito cedo, a infância é a parte da nossa vida que a gente mais aprende. Uhum. É um momento crucial dentro do nosso desenvolvimento. E se a criança ela tá presa ali numa tela, sempre focada nessa questão
dessas influências de algo irreal, a gente está ensinando para aquela criança desde cedo esse tipo de padrão comportamental e ela fica meio que bloqueada da possibilidade de se descobrir dentro do mundo. Exato. Então, ela também tem um déficit no desenvolvimento dela por conta desse uso excessivo de telas, porque seria um momento dela estar se descobrindo o mundo, aprendendo, convivendo, brincando. Sim. Então, a gente realmente vê uma movimentação de uma pular etapas, digamos assim. exatamente. Pular etapas, né? Agora, uso de telas, me chamou atenção algo, não sei se tem a ver, a Dermato explica pra gente. Tem a questão da luz azul, né? Tem aquela questão toda da exposição da nossa pele, né? À luz. A exposição ao uso de tela da criança, né? A pele da criança com aqui, ó, o celular, o tablet, a tela. Influencia? Tem algo a ver assim ou não? Em relação à pele, não. A pele não, Não, né? é mais em relação à parte de visão, né? Que é aquele sim. excesso de luminosidade para visão. E cognitiva, Sim, neurológica claro. e comportamental. Mas a Agora, em pele relação não. à pele, não. Ah, então tá bom. Era uma dúvida que surgiu aqui, a gente falando, né? E vai surgindo as dúvidas e a gente vai conversando. Agora, eu quero perguntar para você, nossa Dermato, esses peptídeos, essas coisas novas que estão chegando, eu até anotei aqui o nome, que senão eu vou falar errado, hein? GHK. É assim mesmo? É isso mesmo. de Então, cobre. é tudo muito novo, né? Eu não conheci através da internet, muita gente falando, e olha só, a internet de novo, a rede social de novo. E assim, às vezes o negócio nem chegou, né, na farmácia ou no consultório, já tem gente aplicando. Mas como é que é isso? Assim, na verdade, o peptídeo de cobre, esse especificamente, que a gente tem visto muito essa onda de peptídeo, medicina regenerativa, anti-envelhecimento, aumento de performance, massa magra, enfim. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê na internet e pensar antes de consumir o que a gente está assistindo. Por quê? Os peptídeos de cobre em específico, eles são estudados desde a década de 70, na verdade. Então, desde 1970 já estudam esses peptídeos. E esses peptídeos, realmente, eles são muito promissores, tá? Em relação à parte da pele que eu me refiro. No sentido de, eles já têm comprovação científica que estimulam os fibroblastos, que são aquelas células que estimulam a produção de colágeno. Eles têm um efeito importante também de reparação tecidual, de melhora de cicatrização. Contudo, os estudos relacionados a eles são para uso tópico, uso de passar. Então, eu vi isso, né? e nossa, gente. Então, assim, hoje em dia a gente tem vários dermocosméticos de várias farmacêuticas muito renomadas que estão liberando muitos produtos de skincare com esses peptídeos e que estão sendo estudados há muitos anos. Então, eles realmente são aprovados e têm embasamento científico para uso tópico, tá? Agora, o uso injetável é indicado? Não, ainda no Brasil, tá? Não tem ainda evidência científica robusta, não tem autorização ainda, a gente não sabe a segurança e a eficácia desses produtos de uso injetável. Provavelmente a próxima evolução vai ser a drug delivery, que a gente fala, que é quando a gente faz microporações na pele e aplica por cima, mas mesmo assim ainda não está totalmente autorizado, liberado, e também a gente não tem embasamento científico e segurança para fazer isso, tá? A questão é que muita gente, alguns profissionais, infelizmente, querem passar na frente do outro e falar assim, aqui eu já uso peptídeos, porque não sei aonde já usa, então aqui a gente sempre tá na frente de todo mundo, então os pacientes podem vir, porque... Não, na verdade, muitas pessoas não entram nessa onda porque esperam comprovações científicas para fazer as coisas com os pacientes com segurança, tá? Então é mais ou menos isso, mas os peptídeos, eles já estão sendo estudados há muitos anos. É que ficam sempre surgindo, né? Sempre na coisas internet, novas, coisas né? novas, mas é isso. Só que me chamou a atenção esse ponto que você colocou, porque eu fui ver sobre peptídeos e tal, e aí profissionais dizendo e reforçando essa questão que esses peptídeos, eles são, né, de passar. E aí você vai ver lá na rede social, tem gente aplicando o negócio. E sem comprovação científica, sem estudo, sem nada, o que pode acontecer depois com a nossa saúde, gente? Calma, Espera, tranquilo, vai. Se for bom, vai, com certeza, está disponibilizado pra gente, né? Exatamente. Mas precisamos ter um pouquinho de calma nessa hora aí, porque pode dar ruim, né? O uso injetável hoje, ele é experimental, tá? Então não tem nada ainda...
liberado com segurança. Essa ansiedade, né? Essa coisa. Aí a gente fala da cosmeticorexia. A obsessão compulsiva por comprar, aplicar produtos de skincare e cosméticos já é vista como um comportamento preocupante. Vamos lá, então, Maria Eduarda. Ansiedade, frustração, tudo isso vem junto com esse termo utilizado aí. Deixa eu ver se eu lembro. Como é que fala? Cosmeticorexia. Cosmeticorexia, para mim, é algo muito novo, né? Essa é a primeira vez que eu tô falando essa palavra, mas é algo que vem sendo estudado e acende um alerta. Sim, todo comportamento que a gente observa em excesso, que vem de uma forma compulsiva, ele é um comportamento que a gente precisa ficar atento. Então, a gente pensa tanto nessa questão da via regulatória, digamos assim, não consigo me autorregular, estou frustrada com algo, preciso comprar, preciso comer, preciso de alguma coisa que me ajude a regular de forma externa. Sim. E a gente vê esse padrão compulsivo em compras e principalmente focado nessa questão estética. Então a gente vê, inclusive tem um aceite, né, social sobre isso. Então hoje em Sim. dia a gente fala inclusive sobre, por exemplo, financiamento para cirurgias plásticas. Verdade. Então, existe também uma coisa reforça a outra, né? Eu já estou com essa dificuldade de autorregulação, estou precisando de algo para me ajudar a me acalmar nesse momento, entro numa rede social e vejo que eu consigo fazer essa compra em 24 vezes. E aí, quando eu vou ver, eu tô sempre tentando me regular dessa forma. E é uma coisa que é, assim, interessante de observar que uma coisa gera outra, né? Então, eu compro, eu uso, me frustro, compro, uso, me frustro, compro, uso, me frustro. Uau, olha isso, interessantíssimo, né? Sim. É por isso que é importante essa conexão das áreas profissionais, né? A gente tem aqui uma dermato e uma psicóloga, e você vê como que uma coisa puxa a outra, né? De repente, você não tá feliz com o seu corpo, com a sua pele, mas você não sabe o porquê. E aí tem algo lá, né, bem no profundo, que precisa ser visto, precisa ter uma autocompaixão, um cuidado especial, para que depois você se olhe novamente no espelho e, de repente, você pode se ver totalmente diferente, né? E cuidados, né, gente? Cuidados com a nossa pele. Olha, eu acho que, como a Jéssica colocou, a pele é o maior órgão do nosso corpo, né? E a gente precisa ter cuidado com a pele. Quando a gente fala de cuidado com a pele, não é só a pele do rosto, não, viu? Que as pessoas têm mania de focar só no rosto. Skincare, pá, rosto. E o resto? E o corpo, né? E o corpo, como fica, né? A gente precisa ter esse cuidado especial, né, Jéssica? Com certeza. E fazendo até um gancho com o que a Maria Eduarda falou, existem doenças de pele, né, que acometem tanto o rosto quanto o corpo, que são desencadeadas por um estresse intenso, por um problema emocional muito intenso. Então, às vezes, a pessoa nunca manifestou nada e tá passando por um problema aí na família, né, algum problema pessoal, e aí começa a desencadear, né, como se fosse um gatilho para algumas doenças autoimunes e doenças inflamatórias também. Então, para vocês entenderem a importância da relação da nossa saúde mental com a nossa saúde da pele. Então, é visível, por exemplo, quando a gente está muito estressado, a gente percebe um aumento de queda de cabelo, então o eflúvio telógeno relacionado ao aumento de estresse, piora da pele também, da própria acne também, a gente tem relação com a piora da saúde mental. Então, a pele, por ser o maior órgão do corpo, ela é relacionada com todos os outros órgãos, né? Inclusive o nosso cérebro. Então, a gente precisa de um equilíbrio, né? O equilíbrio de pele, corpo, mente, tudo isso. Uau, quanto ensinamento, né? Vocês são maravilhosas, meninas. Adoro, gente, isso aqui todos os dias, segunda a sexta, um ensinamento diário aqui no nosso Estúdio Câmara. A produção tá avisando, 8h48, tem perguntas. Não falei para vocês que passava rapidinho. 8h48 já, a gente conversando aqui, dá vontade de ficar falando mais e mais e mais. A gente sabe que tem muitas dúvidas ainda, né, sobre toda essa questão. Por quê? Porque a gente tem costume de ir fazendo as coisas assim, ó, de forma indiscriminada. É importante parar, conversar com a sua dermatologista, parar, conversar com a sua psicóloga, para a gente poder alinhar, para ter uma vida mais tranquila, mais leve. Isso é possível, tá bom? Vamos lá? Pode colocar na tela pra gente, produção, por favor, a primeira pergunta. Vamos ver quem tá conosco. A Mariana Lopes, da Vila Industrial. Malhar com maquiagem no rosto pode cozinhar a pele? Sinto que meu suor arde muito durante o treino. Olha isso!
Na E aí, verdade, Jéssica? não no sentido de cozinhar, né? Aham. O que eu costumo fazer no consultório é orientar o paciente a retirar a maquiagem durante Uhum. o treino, porque quando a gente tá treinando, a gente aumenta a produção de suor. Aham. Então, de uma forma ou de outra, aquela glândula de suor, ela precisa eliminar o suor. Se você tá com muita maquiagem, às vezes, essa glândula tem um pouquinho de dificuldade de eliminar esse suor. Aham. Então, a gente tem essa sensação, por isso que ela tem essa sensação que tá ardendo, tá? E tem algumas Ah, maquiagens também que, em contato com o suor, irritam a pele. Alguns protetores solares também com suor sim. irritam a pele. Então, não nesse sentido de cozinhar. Sim, Mas, se mas possível, seria interessante retirar a maquiagem e treinar só com uhum. protetor solar, assim, é o mais interessante mesmo. Quando a Mariana fala cozinhar, eu acho que ela tá dizendo mesmo da ardência, Aham, né, deve provavelmente que sentir uma sente de arder, né? uma sensação de ardência. Valeu, Mari, É. obrigada pela sua pergunta aí, né, e agora vamos tirar a maquiagem, né. Às vezes a gente fica meio com preguicinha, né, de tirar a Com certeza. maquiagem. Na hora de dormir, gente do céu, tira a maquiagem, por favor, né, tem que tirar a maquiagem. A gente precisa cuidar, da nossa pele com carinho, né. Vamos lá, 8h50, pode colocar mais uma produção, por gentileza? Bora que bora, sextamos! Sexta-feira, hein? Daqui a pouquinho tá chegando o outono. Matheus Silva, do Swift. Por que crianças e jovens já se preocupam com o envelhecimento da pele? Como lidar com minha filha pequena que já se preocupa com maquiagem? Ai, gente, se você gosta de criança com maquiagem, às vezes a gente que é mãe, né, a gente sai um pouquinho da linha e aí quer maquiar, porque a criança vê a gente maquiando, daí você fala, ai, passa, ai, que tá lindo, né, e tal. E é um movimento que a gente faz e que a gente não deveria fazer, mas é complicado, Não, é né? complicado, eu entendo, assim, mas o que às vezes eu oriento é que existem alguns tipos de maquiagem que são mais naturais, mais Uhum, próprios para uso de criança. Então é sim. importante, a mãe, quando for pensar em comprar alguma coisa, evitar usar maquiagem de adulto e criança, primeiro Aham, passo. E o segundo passo é aprender a ler rótulos, tá? Porque, assim, sim. é importante utilizar maquiagens que são próprias para crianças e que não tem o que a gente chama de disruptor endócrino, né? Que interfere na parte endocrinológica da criança, puberdade precoce, essas coisas. E aí, assim, evitar ao máximo. Mas, assim, é claro que a gente sabe que criança pede, né? A gente é mãe e tudo. Então, eventualmente, passar uma sombrinha, alguma coisinha porque a filha tá pedindo, ok. Mas procurar escolher produtos bons para criança, né? Próprios para Uhum. crianças e que não tem esses disruptores endócrinos. E É, também não deixar que isso vire uma rotina, né? E que não sim. vire um excesso de vaidade, porque não é o objetivo da infância, né? A gente tá É falando até, o verdade, é objetivo principal verdade. é a brincadeira, né? É isso mesmo, Maria Eduarda. Como é que a gente faz, né? A preocupação aí Sim. desse pai, a filha pequena já se preocupa com maquiagem, né? Como é que vai lidar com isso? Então, esse é um ponto muito importante, né? Como que a gente observa que essas crianças que estão no início da vida já Uhum. estão se preocupando com o envelhecimento, né? Então, né? E entra num ponto também de como que a gente consegue ir discriminando com essas crianças sobre as fases da vida. Incentivá-las a realmente viver essas fases da vida, né? Então, filha, você é uma criança, vai ser criança. Você vai ter um momento da sua vida que você pode se preocupar com isso. Exatamente. Uhum. Agora, a sua preocupação é brincar, é ser criança, suas Aham. tarefas da escola, suas obrigações aqui dentro de casa, mas as suas responsabilidades feitas dentro daquilo que se espera de uma criança. Exatamente. E ir discriminando com ela mesmo, de tá tudo bem, não é porque a amiguinha da escola foi com maquiagem que você precisa ir também. A amiguinha Uhum. da escola não é uma questão nossa, digamos assim. Sim. E aqui eu gostaria que você fosse criança e não se preocupasse com isso. E o incentivo também, né, Maria Eduarda, porque às vezes a criança vê a mãe, vamos se Uhum, colocar no lugar da criança, uhum, né? Ela vê a mãe maquiando e a criança ela é fascinante o olhar uhum, dela para a Sim, ela mãe, né? Ela admira, é né? apaixonada pela uhum, mãe, ela admira a mãe. uhum, E menina, olhando a mãe assim, ela quer ser igual à uhum, mãe, porque nós somos espelho para uhum. eles, né? E aí, acredito que o incentivo da mãe também, explicar, Sim, olha, mamãe usa porque a mamãe é adulto, porque a exato, mamãe é mamãe, e você, quando você chegar numa idade tal, você vai poder usar também, exato. né, tem que ir ensinando, E né. reforçá-la também por Uhum. ser bonita naturalmente como criança. Isso. Exatamente. Aham. Incentivá-la a se enxergar dentro dessa beleza que ela tem como criança. Porque às vezes vem essa preocupação, perdão, vem essa Imagina. preocupação de preciso ser tal qual a mamãe, eu quero ser Uhum. que nem a mamãe nesse É. sentido. E assim, não vejo problema em fazer isso como uma brincadeira entre mãe e Aham. filha, num Uhum. momento Uhum. ali de tempo de qualidade entre elas.
mas de ir reforçando a criança, de fato, de que ela é linda como criança Isso. e que ela não Exato. precisa desse produto para Uhum. para ficar bonita, para se Uhum. preocupar com ele. Então, É ir verdade. É um reforçando movimento, ela, né, que assim, tem que ser sim, feito, né, de Exatamente. validação dentro de mesmo. casa, junto ali, porque esse é um ponto muito delicado. Eu sou mãe de menina. É. Nossa, gente, é delicadíssimo. E é um momento gostoso, vamos falar a Sim, verdade, né? É um Sim. momento gostoso de mãe e filha, mas a gente precisa ir pela razão, né, e segurar um pouquinho a emoção, porque a gente pode estar, pulando as fases das nossas crianças, e isso Uhum. não é legal. 8h55, mais uma pergunta, vamos lá? Nós temos? Claro que temos. Joga aí, produção, manda na tela. Vamos lá, falar com você que está em casa. A Soraya Luz, desculpa, gente, do Jardim das Paineiras, é isso, né? Tenho 40 anos e nunca usei nada. Uau! Por onde começo sem agredir minha pele e gastar uma fortuna? Ô, Soraya, parabéns por conseguir, hein? Olha, 40 anos nunca usou nada, muito bem. Agora a doutora vai explicar para você aí como é que você faz. Vamos lá, Jéssica. E Soraya deve ser lindíssima, tenho Então, certeza. né? Parabéns, Sô. Soraya, eu sempre falo para os meus pacientes que realmente que menos é mais, tá? Uhum, Então, sem gastar uma fortuna, eu acho que 3 passos são importantes, assim, para uma rotina de skincare básica, assim. Um sabonete, né, próprio para sua pele do uhum. rosto, porque sabonete de corpo é sabonete de corpo, sabonete de rosto é sabonete de rosto, Detalhe, né? tá? Então, um sabonete de rosto, um protetor solar e um hidratante. Ponto. Uau. Então, acho que isso não vai agredir sua pele, você vai estar higienizando sua pele de forma adequada, vai estar se protegendo contra o sol, prevenindo envelhecimento, prevenindo câncer de pele também, que é o mais importante. Uhum. Então, assim, 3 passinhos básicos, essenciais, eu acho que começar por aí já tá ótimo. Olha aí, né? E um detalhe que chama atenção: sabonete de corpo não é para ser usado no rosto. Exato. Gente do céu, que coisa! Ei, com quanto tempo você aprendeu? Com quantos anos você aprendeu que sabonete de corpo não usa no, sabonete, no rosto, gente? Ai, Rob, Né? eu já vi pacientes usarem sabonete íntimo no rosto. Ai, Aí eu falei, mamãe. não, sabonete íntimo Não. Mas tá tudo bem, a gente tá aqui tudo para bem, orientar e para explicar. claro, Sabonete claro. íntimo é E íntimo, aí, gente. aí as pessoas falam assim, não, mas eu não vou ter condições de comprar um sabonete pro rosto, né? Porque a gente tem aí várias Sim, com situações, né? certeza. Então a gente precisa orientar de uma forma que você possa fazer o uso, né? Com aquilo, de acordo com o que caiba no seu bolso também, Com né? certeza. Mas tem sabonetes de rosto que são acessíveis, Tem, né? com certeza. Tem de Uhum. vários preços na farmácia, né? E assim, doutora, eu posso comprar um produto e mais nenhum. Qual produto eu compro? Um protetor solar. Tá? Uhum. Então é isso, um protetor solar facial, né? Que, minha pele é oleosa, você olha lá no rótulo, pele oleosa, você não tem condição, né, de passar em consulta Uhum. para te orientar melhor. Minha pele é mais seca, aí tá escrito lá no próprio rótulo do Sim. protetor, para peles secas. Então, assim, eu tenho dinheiro para comprar um produto, invista no protetor solar. Muito bem. Vamos lá, 8h57, a última pergunta. Vamos lá, produção, pode colocar na tela. Rafaela Oliveira, do Parque Prado. Sinto que envelhecer virou, um crime nas redes sociais. Como lidar com essa pressão de ser sempre jovem? Nossa psicóloga nos ajuda. Envelhecer, gente, é verdade, né? Muita gente fala, não quero envelhecer. Eu tô envelhecendo. Nossa, tem pé de galinha, tem rugas assim, sabe? Daí eu me olho assim. Tem dias, sabe, eu vou falar bem real pra vocês, tem dias assim que eu falo, nossa, gente, mas que isso, preciso de um botox. Mas aí depois tem dias que eu falo, eu tô bonita assim, né, tá maravilhoso. E aí, como é que a gente faz pra aceitar o envelhecimento? Olha, é um processo bem complicado por Né? conta dessa pressão, Uhum. principalmente quando a gente pensa na questão da construção da autoestima mesmo, né? Por Sim. que eu preciso estar sempre jovem? Exato. E vale sempre lembrar, inclusive, uma coisa que não é falado muito, mas que eu acho que é importante de ser trabalhado, que a beleza de cada um acompanha em todas as fases da vida. Então, não Uhum. é porque a gente envelhece que a gente fica feia. É verdade. A gente fica diferente. Uhum. E acho que validar e aceitar esse diferente daquilo que eu estou acostumada e diferente daquilo que talvez estejam me pressionando para tal. E lembrar que também tem muito uma função por detrás
Bom, venda de produtos, né? Então, quanto mais a gente pressiona as pessoas para serem sempre jovens, a gente também tem um retorno financeiro como indústria, né? Exato. Então, acho que vale a pena pensar nessa discriminação também de, vou ser bonita em todas as fases da minha vida, validar a construção da autoestima também, além só da beleza, da autoimagem, mas dentro dos seus valores pessoais, e também entender, nossa, mas será que eu preciso sempre ser jovem ou tem alguém falando pra mim que eu preciso sempre ser jovem? É, isso mesmo, né? E aceitar as fases da vida. São ciclos, né? Que vão encerrando, iniciando. E são as fases da vida, gente. É assim mesmo. Mas, claro, você pode melhorar, pode ajustar? Pode. Sim. Mas não esquece que todo o excesso esconde uma falta. E isso precisa ser cuidado e olhado com atenção, tá bom? A gente precisa encerrar o programa 9 horas pontualmente. A gente agradece demais você que está aí do outro lado, que participou conosco, e as nossas convidadas também, que deram um show de informação aqui para fechar nossa semana com chave de ouro. Jéssica, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença, pelo seu ensinamento. Gratidão, viu? Obrigada pelo convite. Maravilhosa. E você, Maria Eduarda, obrigada, né? Essa visão psicológica diante dessa questão nossa de beleza, 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 pressão, pressão. E a gente precisa nos encontrar, na verdade, né? Obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite, pela recepção. Maravilhosas. E você aí de casa, já sabe, o programa já está disponível lá no YouTube. Você pode pegar esse programa, gente, e copiar e passar, né, para a família, para as pessoas que você conhece, porque aqui tem muitos ensinamentos, né, muitas orientações quando a gente fala da beleza, né, e desse skin burnout, que é algo que está surgindo e a gente precisa cuidar. Você não precisa chegar num burnout, né? Não precisa, você passa lá, cuida da sua pelezinha, mas não precisa ser em excesso, tá bom? Olha, segunda-feira, Estúdio Câmara entra em campo. Olha que legal, um tema que mexe com a identidade do brasileiro. Afinal de contas, a seleção brasileira ainda é a mesma? Nossa, mas por que esse tema? Porque nós estamos aí na Copa do Mundo. Você tinha esquecido, né? Verdade. Já viu algum verde e amarelo aí? Já viu alguma coisa? O Brasil joga logo em breve. E a gente vai falar então sobre essa sensação cada vez mais presente, né? Que a Copa do Mundo já não tem mais o mesmo peso de antes. Você percebeu? O que mudou, será? Foi o futebol brasileiro ou foi o mundo do futebol? A gente vai discutir os impactos da globalização, a influência do modelo europeu e as mudanças, né, na formação dos jogadores. Será que a gente está perdendo essa essência, gente? Lembra? Copa do Mundo? Nossa, como era legal, mas depois daquela lavada que nós tivemos, acho que a galera, diminuiu, né? A Copa do Mundo é só mais um jogo e tal. A gente está vivendo uma transformação. E os jogadores? Você sabe quais são aí do nosso timão? Conhece todos eles? Você torce? Você já comprou sua camiseta nova do Brasil? Vai torcer pro Brasil na Copa? Sabe que dia vai ser o jogo do Brasil? Sabe quando começa a Copa do Mundo? Tá sabendo de alguma coisa? Não? Então, o que tá acontecendo com a gente? Né? Será que é frustração? Ou será que é o movimento mesmo que está deixando as coisas para lá? A gente precisa entender sobre isso e nós vamos conversar na segunda-feira, a partir das 8 da manhã, ao vivo, em mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Grande abraço para você, se cuide, aproveite o fim de ciclo que nós estamos vivendo agora. Por quê? Porque estamos encerrando o verão, estamos entrando no outono e acredito que é uma renovação aí e você pode entrar nessa energia e trazer um outono bem legal, bem maravilhoso e abençoado para a sua vida, tá bom? Tudo de bom para você, um ótimo final de semana e a gente se vê, se Deus quiser, na segunda-feira em mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. A Íria tá chegando, Gabriel Castro ao meio-dia também, programação da TV Câmara Campinas, aqui na sua TV e também no YouTube. Grande abraço, fique bem e até segunda. Tchau, tchau.